Já ando com essa bandeira tem tempo já. Irmãos, realmente eu estou muito feliz de estar compartilhando aqui essa noite. E realmente tenho orado muito para que o Espírito Santo possa fluir de uma maneira extraordinária, que eu não atrapalhe o que o Espírito Santo tem para fazer aqui essa noite, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Tenho certeza absoluta que o que vai ser ministrado aqui essa noite vai transformar a sua vida. Transformar poderosamente. Eu me sinto como se eu estivesse pregando há 11 anos atrás. Não sei se a Dani lembra, alguém lembra, a gente estava na Union Church ainda. Me sinto exatamente assim hoje. Quando o Senhor, então, abriu meus olhos, né, me deu revelações sobre identidade, sobre a sua presença e sobre a sua bondade. E eu me lembro, né, assim, que eu sabia que eu nunca mais ia conseguir ser a mesma pessoa. Eu me lembro, voltando da Guatemala, e eu sabia, quando eu estava voltando da Guatemala, ali chorando naquele avião, eu falava, puxa, Senhor, eu nunca mais, o Senhor ia trazendo à minha memória as imagens, e falando ao meu coração, e gerando imagens no meu coração de tudo que Ele tinha feito, o que Ele tinha para fazer, e eu falava, Senhor, eu nunca mais, eu chorava copiosamente, eu nunca mais vou conseguir ser a mesma pessoa. E eu quero dizer para você essa noite, que essa noite eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. Com o que o Senhor tem feito no meu coração é algo tão extraordinário. E eu estou tão animado de compartilhar com vocês. Tão animado. Eu, há 2 semanas atrás, aliás, é algo que Deus está fazendo, que eu me lembro assim, desde agosto, assim, Deus tem feito essa movimentação na minha vida, e eu me sinto sendo virado ao avesso. É como se Ele estivesse ligando pontos que já estão ali, que estão amadurecendo, palavras que estão começando a florescer no meu coração. E há 2 semanas atrás, estava ali sentado, né, durante o louvor, e depois ao longo da palavra do Sérgio Tavares, ele foi ministrar. E há 2 semanas atrás, o Senhor começou a falar comigo, né? Quantas vezes eu já escutei Hebreus 11:1? Quem aqui conhece Hebreus 11:1? Levanta a sua mão. Amém? Bastante gente. Quem não conhece, vai conhecer hoje. Não sabe o que você está perdendo, irmão. É bom que você conheça o mais rápido possível. Mas Hebreus 11:1 fala da fé. Aliás, Hebreus 11 fala dos heróis da fé. E Hebreus 11:1 fala assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E durante o louvor, o Senhor Ele me lembrou esse versículo, e enquanto Ele me lembrava esse versículo, me lembrou da palavra que eu preguei sobre fé. Eu não sei se vocês lembram aqui, muita gente não lembra nem do que almoçou, né? Quanto mais uma palavra que foi, 45 dias ou 2 meses atrás. Mas eu preguei sobre fé, porque o Senhor já estava trabalhando no meu coração desde agosto sobre a fé. E aí o Senhor me mostrou essa palavra, Ele falou, Rodrigo, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. E eu falei, incrível essa palavra, Senhor. Ele falou para mim assim, durante o louvor, Ele falou, abre a sua Bíblia. Procura as outras versões. E eu procurei todas as versões em português. E nas versões em português eu vi que era basicamente a mesma coisa, mudava pouca coisa. E como a minha Bíblia tem 1 milhão de versões, né, essas versões em aplicativo, né? Então eu comecei a buscar versões em inglês, e eu vi que eu me lembrei, né, de palavras que eu já tinha escutado em inglês e que eram um pouco diferentes. E aí Ele falou para mim assim, vai no original, e eu tenho um aplicativo que tem o original tanto em hebraico quanto em grego. Ele falou, vai no original.
Aí eu fui no original. Fui lá ver em grego o que era. E eu vi que algumas versões em inglês usam exatamente como está no original. E a gente em português. A gente usa muito parecido, mas talvez não está errado, está certo, mas do jeito que está no original e do jeito que Deus falou no meu coração, é algo tão poderoso, tão mais poderoso. E no original, em grego, né? Tá assim, eu vou ler para vocês, o meu grego é muito ruim, como vocês vão poder perceber, mas em grego está escrito assim: de pistis esti, hipóstasis elpisio, ergokos, pragma ou blepo. E você fazendo a transliteração, essa é a tradução que é usada em muitas versões em inglês, em espanhol, muitas versões. E a transliteração é assim: agora a fé é a substância das coisas que se espera, a evidência das coisas que não são vistas. Então ficaria assim: agora a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência daquilo que não vemos. E a palavra porque em português, nas nossas Bíblias em português está: agora a fé é a certeza. E o Senhor falou para mim: vai no original. E quando eu cheguei no original, eu me deparei com essa palavra em grego chamada espótasis. E a tradução de espótasis, do grego para o português, quer dizer subestrutura, fundação, o que tem fundamento e é firme, aquilo que tem existência real, aquilo que é real, a qualidade substancial, a natureza de uma pessoa ou coisa, a firmeza de espírito, firmeza, confiança firme, garantia ou uma substância. Então o Senhor me mostrou que a fé estava entre um advérbio e um verbo. O advérbio agora, nesse momento, nesse exato momento, agora. Não é para depois, não é para amanhã, não é para o dia seguinte, ela está entre o agora e o verbo ser, na condição de é. Ou seja, a fé é para ser vivida agora e numa movimentação imediata, de uma aplicabilidade imediata. E ela é o quê? Ela é a substância. E aí, enquanto o Senhor falava isso comigo, agora a fé é a substância. E eu falei: que substância, Senhor? E aí Ele me mostrou todas as vezes que essa substância saía pela minha boca e fazia com que uma perna crescesse. Essa substância divina, que é a mistura da palavra de Deus misturado com a crença no nosso espírito, que sai pela boca para alcançar o objetivo pelo qual ela foi criada. A fé é a substância divina que, misturada com a palavra de Deus, alcança o objetivo pelo qual aquela palavra foi criada. A Bíblia diz, Mateus 17:20, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Irmãos, eu vou tentar resumir, porque o Senhor me deu mais de 5 horas de ministração. E eu vou preparar palavras para a escola. Mas eu vou tentar resumir.
Eu estou convencido de que quando a Bíblia chama algo de coração, em muitos lugares ela está falando, na verdade, do nosso espírito, como por exemplo em Lucas 2,19, que diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas, refletia em seu coração. Na verdade, ele não está falando da bomba que bombeia sangue, ele está falando do nosso espírito. Aonde está falando coração, ela está falando do nosso espírito. Aquilo que foi falado por Deus foi pré-programado para alcançar o seu próprio objetivo. Daquilo que Deus falou, que Ele pensou. Ele imaginou, pensou e falou: vão e curem os enfermos. Quando você põe fé nisso, a palavra já carrega todo o poder que é necessário para que aquilo que Ele prometeu se cumpra. Tudo o que você precisa fazer é crer no seu coração ou crer no seu espírito. A palavra que Deus falou, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de poder. João 1,3 diz: no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. De quem Ele está falando? Ele está falando de Jesus. Ele está falando da palavra que andou e falou sobre a terra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi criado pela palavra de Deus. E a terra era sem forma e vazia, e haviam trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2, e o versículo 3 diz: Deus não ficou pensando, está escuro. Ele imaginou a luz e disse: haja luz. Haja luz. E houve luz. O Espírito não se moveu enquanto Ele não falou. Então, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado através do que Deus falou, através da palavra. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Aquilo que você vê não é feito do que é aparente. Tudo foi criado pela palavra que saiu, o mundo foi criado, futuro, presente. Todas as coisas que você vê foram criadas pela palavra que sai e saiu da boca de Deus. Quer você esteja consciente ou não, o que sai da sua boca projeta um mundo que você vai viver diariamente, semanalmente e no seu futuro. O que sai da sua boca tem muito poder. Já preguei sobre isso aqui inúmeras vezes. Se você estiver falando palavras cheias de medo e fé, você vai estar projetando um mundo que você vai viver. Palavras transmitem. Elas transmitem fé ou elas transmitem medo. Palavras produzem de acordo com o seu tipo. O Evangelho são palavras extraordinárias, palavras maravilhosas, extravagantemente boas notícias. Mas o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus falou: eu vim, graças a Deus que Ele veio. Então nós podemos hoje pregar a palavra. A palavra veio, habitou entre nós, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. As notícias sobre Jesus são extravagantes. Através da presença do Espírito Santo em nós,
podemos ter uma vida e uma vida em abundância. Deus programou isso para nós. Agora, palavras criam imagens. Se dermos ouvidos à palavra de Deus, vai criar imagens dentro de nós dessa palavra maravilhosa. Se dermos ouvido à voz do diabo, que veio para roubar, matar e destruir, você também vai criar imagens dentro de você, que é para roubar, matar e destruir. Cada palavra do seu tipo. Eu não tenho jeito, eu não tenho solução, para mim não dá mais. De onde você acha que vem essas coisas? Eu acabei de ler para vocês, deixem os montes voarem. Nada é impossível que crê. Essa é a palavra de Deus. Mas a palavra do diabo é não, não. E a gente pensa que a luta é na mente. Eu sempre achei isso. A batalha é na mente. Preguei sobre isso tantas vezes. E para aqueles que não são cristãos. Mas eu descobri, o Espírito Santo tem falado ao meu coração, não, Rodrigo, é no Espírito, não é na mente. E as pessoas não conseguem distinguir isso. Acha que tudo é mente. Mas quando você tem o Espírito Santo, o teu espírito é vivificado, então o que o diabo quer fazer é parar o seu espírito. Porque se você tiver dúvida na sua mente e certeza no seu espírito, ainda assim vai funcionar a palavra. Mas se você tiver dúvida no seu espírito, você está neutralizando a palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor falou, vão e curem os enfermos, amém? Ele não falou isso? Não adianta você ficar orando, Senhor, me dá unção para curar enfermos. Você não vai ser atendido, irmão, porque Ele já liberou para você ir. Enquanto você espera, você não recebe nada. É só frustração. Mas se você for em cima dessa palavra, e como é que funciona isso? Eu vou te falar como é que funciona dúvida na mente e fé no Espírito, certeza no Espírito. A primeira vez que eu orei por uma pessoa que tinha a perna quebrada, eu tinha dúvida na minha mente, mas eu tinha certeza que Deus podia curar, porque eu tinha lido, e a fé estava no meu espírito. E eu me lembro disso, suando, com medo, o que será que vai acontecer? É incrível, irmãos. Até que vamos supor que aquela perna seja curada. E aí, a sua fé fortalece. E daqui a pouco você ora por outra pessoa que está com a perna quebrada. E aquela fé é curada, aquela pessoa é curada. E você ora por outra, e por outra. E às vezes não acontece, às vezes acontece, mas você segue, você continua e você continua. E o que acontece? Você já não precisa mais da fé. Você não precisa mais da fé. Porque você já passou a ter um estado de consciência de que é real. A fé é necessária para você romper com as dúvidas que estão na sua mente. Mas quando você rompe, irmão, na primeira, na segunda, ninguém precisa te dizer que Jesus é bom. Ninguém precisa te falar isso. Ninguém precisa te explicar como é importante uma pessoa ser salva. Ninguém precisa te explicar isso hoje, amém? Porque já faz parte da consciência cristã que você carrega, daquilo que o Espírito Santo trabalhou no seu coração. Em todas as promessas é igual. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Palavras criam imagens. Imagens são criadas e aperfeiçoadas por palavras. Você quer ver? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Feche seus olhos, por favor. Pense numa maçã da Branca de Neve. Aquela maçã linda, vermelhinha. Aquela coisa linda, especial, enorme. Amém? Quem conseguiu ver a maçã aí? Levanta a mão, por favor. Isso aí. As minhas palavras produziram uma maçã na sua mente. Sua mente cria imagens e são poderosas de acordo com aquilo que você ouve.
As palavras podem também dar ressignificado a coisas que você ouviu antes. Quer ver, por exemplo? Olha que coisa interessante. Feche seus olhos mais uma vez, por favor. Quem aqui já esteve na praia, aqui na orla? Levanta a mão aí, por favor. Todo mundo aqui já teve, né? No calçadão. Então, imagina, você no calçadão agora, aquele dia lindo. Você vê a alegria das pessoas passeando para lá e para cá. Você não tem nenhuma nuvem no céu. Aquele 20 graus, o sol super agradável. O vento bate no seu rosto. Brisa no mar, você sente aquele cheiro de praia. E aí você decide tomar uma água de coco. E vai lá naquele quiosque amarelo. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui viu a velhinha que estava de vermelho atravessando a rua? Levanta a mão, por favor. Ninguém viu? Porque as minhas palavras conduziram as suas imagens na sua mente. Por isso você não viu. Palavras produzem imagens. Use o tipo de palavra certa. E você vai criar um ambiente certo que Deus gostaria que você vivesse nele. Quando as palavras de Deus chegam a nós, elas criam imagens, segundo o seu tipo. E quando essa imagem é aperfeiçoada, aí vem a fé. O que é uma imagem aperfeiçoada? O aperfeiçoado é a palavra, junto com a fé, colocada em prática, que vai se tornando consciente e inconsciente. Romanos 10:17 diz que, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Deus distribuiu ao homem uma medida de fé. Todos os homens. Então, quando você escuta a palavra de Deus, quando você escuta aquilo que sai da boca do Senhor, dentro de você tem um mecanismo com uma certa medida de fé. Para falar, nossa, como por exemplo, quando Jesus chegou na sua terra e falou a palavra de Isaías, que ele era o Messias, enquanto ele falava a palavra, aqueles homens queimavam o coração deles. Porque todo homem carrega uma medida de fé que Deus colocou. Mas eles rejeitaram a palavra. E quiseram matá-lo. E a fé é medida, sabia, irmãos? Sabia que você pode medir a fé? Quem aqui sabia que você pode medir a quantidade de fé que você tem? 1, 2, 3, 4. Beleza, você pode medir. Acabei de ler aqui para vocês, né? Deus distribuiu a todo homem uma medida de fé. E a fé é possível ser medida. Quanta fé eu tenho, Rodrigo? Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Por exemplo, uma vez eu estava num evento e tinha uma moça lá que estava eu, Vitinho, o Daniel também estava. E a gente estava lá em São Paulo, né? O Todd Watch estava lá, a gente estava lá, enfim. E tinha uma moça fazendo surdo e mudo, né? Explicando, né? E aí eu estava lá, puxa, Senhor, levanta homens de Deus para curar algum surdo que tem aqui, né? E aí quando você pede algo para Deus, Deus te escuta, né? E aí daqui a pouco estava lá na frente o pessoal orando, daqui a pouco tinha um homem surdo e mudo, desde nascença. Não, mudo não, ele era só surdo, eu acho. Desde nascença. Daniel estava, não estava, Daniel? E aí a gente ficou lá, crendo naquela palavra. Em nome de Jesus, seja curado, volta. Foi falando uma opção de coisa, né? Que a gente foi tentando escutar o que o Espírito Santo ia falando, a gente ia fazendo. Até que de repente aquele homem começou a escutar. E ele nunca tinha escutado a voz do filho dele, né? Foi muito emocionante. E aí veio aquela explosão de glória a Deus, né? Uma coisa maravilhosa. E uma outra pessoa que era surda estava lá. Qual era o tamanho da minha fé? Eu não sei a do Daniel e do Vitor, talvez seja maior do que a minha, o Gabriel também estava lá. Mas qual era o tamanho da minha fé para ver aquele homem curado? Eu pedi para que ele enviasse outra pessoa, não eu.
Eu falei, Senhor, levanta um homem de Deus aqui. Mas nunca, Senhor, eu não pedi, Senhor, me dá essa oportunidade, porque realmente a minha fé era tão pequena. Mas o Senhor falou no meu coração esses dias. Ele falou assim, quando Pedro estava no barco, e a tempestade estava assolando aquele barco, e eu estava andando sobre as águas, e eles ficaram apavorados, né? O medo é fogo. Senhor, se és tu, manda que eu vá encontrar contigo, vá ter contigo. E a palavra que Deus fala é tão poderosa, que ela carrega tudo que é necessário para cumprir aquilo pelo qual ela foi pré-programada. A palavra de Deus é pré-programada para realizar aquilo pelo qual ela foi falada. Então, quando Jesus falou, vem, tudo que era necessário para que Pedro andasse sobre as águas, foi oferecido a ele. E Pedro, como era um homem ousado, simplesmente deu um passo para fora. Mas ele, olhando as circunstâncias, e a Bíblia diz que ele foi afundando devagarzinho. E aí Jesus chega no barco com ele, né? Pega ele, chega no barco, homem de pequena fé. Eu tenho uma excelente notícia para vocês, irmãos. Excelente. Você precisa de muito pouca fé para andar sobre as águas. Pouquinha. Então, esse homem de pequena fé, estava lá, a dúvida na mente, mas fé no Espírito. E vamos lá, já que a gente está aqui, e o homem foi curado. E do lado tinha uma outra moça que era surda. Mas como é que é o processo? Quando você põe em prática, quando você põe a fé em ação. Quando eu vi aquele homem curado, imediatamente a minha medida de fé aumentou. E quando a gente demorou ali, 15 minutos orando, 20 minutos orando por ele, cada um falava uma coisa, uns davam berro, outros oravam em línguas, outros cantavam, e aí assim foi. E aquele homem, depois que ele foi curado, a moça que chegou do meu lado, eu falei assim, você é surda? Moleza. Seja curado em nome de Jesus. E puf! Imediatamente. Amém? Você tem fé na palavra de Deus? Naquilo que sai da boca do Senhor? Porque quando você escuta a palavra, forma uma imagem dentro de você. Quando você mistura essa imagem com fé, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Se você simplesmente lê a palavra, lê e não botar em prática, não tem como agradar a Deus. Quando você mistura a fé com a palavra, você gera a movimentação da substância, que alcança aquilo que esperamos, que é a certeza do que não vemos, porque o mundo foi criado por aquilo que não vemos. E há uma lei sobre esse mundo, por isso a perna cresce. Quando a gente entende que a fé é uma substância, e que cada palavra, de acordo com o seu tipo, ela é pré-programada para alcançar seu objetivo. Quando o diabo fala no seu ouvido, não tem mais jeito para o seu casamento, não tem mais jeito para o seu filho, não tem mais jeito para o seu trabalho. Ela é pré-programada para parar você. É intencionalmente falada para que essa palavra venha no seu espírito. E como é que isso funciona? Assim como a palavra de Deus. Mas está todo mundo quebrando, mas a Bíblia diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Você já viu uma foto? Todo mundo aqui já viu uma foto? Se você chegar perto da foto, você vai ver um monte de pontos. Vamos supor que uma foto tenha 5.000 pontos. E esses 5.000 pontos
Se você chegar lá perto, você vai ver, você não vai ver, você vai ver pontinhos. Mas ela tem 5.000 pontos. Mas a mesma foto que serve para 5.000 pontos, que tem 5.000 pontos para mostrar um dia na praia maravilhoso, você pode pegar esses 5.000 pontos e mostrar um assassinato terrível. Então a palavra de Deus, ela é pré-programada para alcançar o seu objetivo, a palavra do inimigo também. Então, quando você recebe a palavra de Deus, ela forma figuras, ela organiza uma figura na sua mente. E aí você põe em prática, o Senhor falou, vão e cure os enfermos. E aí você põe em prática, e nada acontece. O que você faz depois vai ser fundamental para a sua vida com Deus. É aí que entra a fé. Se você tentar explicar ou reorganizar os pontos, lembra que são 5.000 pontos. Você pode tirar uma foto de um dia maravilhoso na praia e transformar esses 5.000 pontos em um assassinato terrível. Então, quando Jesus ele falou, vão e curem os enfermos, e por algum motivo você orou, você alinhou, você conhece a palavra, a pessoa não foi curada, e você tentar reorganizar ou falar, não é porque não era o tempo de Deus, não porque não era a vontade de Deus, não porque só fazia com os apóstolos, não porque eu não tenho unção suficiente, não porque eu não sou pastor. Você está tentando reorganizar a palavra de Deus pela qual ela foi criada. Você entende que é nesse momento que você gera dúvida no seu espírito, não é mais na sua mente. E quando você reorganiza a palavra de Deus, você gera a incredulidade ou a religião, que é muito bacana, mas não faz mal a ninguém, principalmente para o diabo. O processo começa quando você ouve a palavra de Deus, e você ouve por causa da presença. Palavra, ouvir e presença é a mesma coisa. Você ouve por causa da presença. Porque senão você botava lá na televisão a palavra escrita, Jesus salva. E todo mundo era salvo. Mas é a presença que fala ao seu espírito. Jesus salva mesmo. Ele é o Salvador. E você ouve por causa da presença. A presença através do Espírito Santo. E aí eu perguntei para Deus, se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, por que eu leio tanto? Por que eu leio tanto a Bíblia? Todo dia leio a Bíblia. Se eu tenho que ouvir, por que eu leio? E aí ele me falou, filho, a minha palavra foi inspirada, foi falada, eu falei aos homens. E quando você lê, ela foi transformada em logos, a palavra rema que sai da boca de Deus, foi falada aos homens, que transformaram ela em logos, que é escrita, e quando você lê a Bíblia, é o único livro que tem isso, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está lá, para falar ao seu espírito, eu te amo, morri por você, isso é verdade, nada é impossível que crê, pode confiar. É extraordinário. Então, se você não lê a Bíblia, irmãos, com a consciência na presença, perguntando para o Espírito Santo, conversando com Ele, ouvindo o Espírito Santo, você está perdendo muito. Não leia só por ler. Não leia só para fazer algo. Leia como se você estivesse lendo a primeira vez. Eu leio como se eu estivesse lendo a primeira vez. Eu leio ouvindo o Espírito Santo, perguntando para Ele por que isso, por que aquilo. E aí o Senhor falou comigo, agora, olha o original. E no original está lá, agora, a fé é a substância das coisas que esperamos, uma substância divina, que somada à palavra de Deus e à ação, gera a manifestação da bondade de Deus e nos proporciona ser
testemunhas de Jesus, como Ele sonhou que fôssemos. Amém, irmãos? Está dando para entender? E quanto você guarda essa palavra, o quanto você foca, o quanto você é intencional, o quanto você é disciplinado. A terra foi amaldiçoada, irmãos. A Bíblia diz que a palavra é uma semente, mas a terra foi amaldiçoada. Em Gênesis capítulo 3, a terra foi amaldiçoada por causa do Adão, do primeiro Adão. É só você olhar a natureza. E se você deixar a gramadinho bonitinho aqui na frente durante um mês, o que vai nascer lá? O que vai nascer nesse gramado? Alguém sabe me dizer? Erva daninha. Erva daninha. São 250 tipos de erva daninha. A erva daninha tem uma capacidade de multiplicação extraordinária. Eu estava lendo sobre botânica agora, sobre a erva daninha. São 250 tipos, ela tem uma capacidade de se reproduzir extraordinária. Se você deixar a terra e não forçar a terra a produzir, a única coisa que vai nascer é erva daninha. E erva daninha rouba os nutrientes e libera toxina na terra. Será que o nosso coração é um terreno fértil? E só vai ser um terreno fértil se você forçar esse coração. Agora, quem tem autoridade? A terra ou a semente? A terra não tem condição de produzir sem a semente. Você pode forçar a terra e deve forçar a terra, mas que tipo de semente você joga na terra? E a palavra de Deus é uma semente pré-programada. Assim como você jogar uma semente de maçã, vai nascer uma maçã. E o poder de frutificar essa maçã está na própria semente. E na natureza é cheio de sementes corruptíveis, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é incorruptível. Quem dera nós pegássemos 10 sementes, o Coutinho sabe disso, que ele já contou aqui várias vezes, que ele ficava montando no montinho dele um monte de semente, né, Coutinho? 5, 6 sementes para ver se nascia um pé de milho, não é isso? Então, mas a semente do Senhor ela é incorruptível. Incorruptível, ela é pré-programada para realizar aquilo pelo qual ela foi criada. Isso é extraordinário, irmãos. Se você confiar na palavra, se você botar ela em prática, se você entender, não adianta você forçar a semente, você pode forçar a terra, com foco, disciplina, alvo, objetivo, sendo intencional em buscar a Deus. Então, o Senhor vai liberar sementes. E o poder de produzir está na semente, na própria semente. Amém? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A fé. Pela fé em Jesus Cristo, nós somos salvos. Amém? E é a fé que te posiciona para que você possa experimentar as promessas e estar bem com Deus. Que te proporciona a graça de Deus. Agora, a fé é a substância que sai da sua boca. O que você tem semeado no seu coração? A gente tem que entender que o espírito e a alma são coisas diferentes. A gente tem dificuldade de entender isso. A alma é o centro da tua vontade. A alma nutre as suas emoções, mas o espírito também nutre as suas emoções. A relação com Deus não é mente e espírito. A relação com Deus é espírito e espírito.
é que a gente fica tentando resolver coisas espirituais com a mente. Lamento dizer para você. Quantas vezes eu vi pessoas enfermas e eu não sabia o que fazer. E eu simplesmente perguntava a Deus, Deus, o que é para fazer? Quem perguntava a Deus? O meu espírito. E o Espírito de Deus falava, pisa no pé dela. E o Espírito de Deus falava, dá uma risada disso aí. Eu falava, não, mas isso é loucura. Pois é. É pegar ou largar. E quantas vezes eu vi por esse ato de fé, por botar em prática. Quantas dúvidas eu tive na minha mente. Mas quando você tem dúvida no seu espírito, e o alvo do diabo é colocar dúvida no seu espírito. Não é na sua mente. Porque a sua mente é cheia de dúvidas. Automaticamente, você já foi treinado no mundo para ter dúvida. Para duvidar da eficácia da palavra de Deus. Mas o teu espírito, ele tem tudo que é necessário para que você possa confiar e praticar a palavra de Deus. E manifestar, junto com a fé, a bondade e o poder de Deus nessa terra. E as pessoas então vão glorificar a Deus. Então a fé é a substância. Quando você fala, quando Deus falou, vão e cure os enfermos, e você fala, seja curado, aquela substância sai da sua boca. Quando você ora pelos seus filhos, e você sabe que a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E você invoca essa palavra, essa substância sai da sua boca. Amém, irmãos? Bom, eu queria terminar com uma oração de fé. Eu queria orar pelo fim do coronavírus. Amém? Então, se você quiser se juntar a mim, te convido a ficar de pé. Eu queria chamar também o grupo de louvor, a gente já está encerrando. Eu tenho muitas e muitas coisas a falar, mas, nossa, eu espero. O Espírito Santo sabe todas as coisas, Ele vai continuar te... Pai, assim como nós nos levantamos uma vez e declaramos o fim da Zika, e a gente nunca mais ouviu falar nisso, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, vírus do inferno, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Nós declaramos agora em nome de Jesus que esse Covid volte para o inferno, perca seu efeito. Pai, eu te peço como uma onda agora, Senhor, como esse lugar ser um epicentro, Senhor, de limpeza de toda a terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra diz, se orarmos, Pai, crendo em nosso coração, Senhor, tudo o que dissermos será feito, Pai. Então, de acordo com a Tua palavra que diz, Senhor, sejam curados, que todos aqueles impactados nesse momento por Covid sejam curados agora em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo sopre o fôlego de vida sobre cada pessoa abatida por esse vírus do inferno, Senhor. Que esse vírus perca a força agora. E eu te peço que o Senhor envie aos 4 cantos dessa terra, Senhor, anjos de cura, Senhor, em todos os hospitais, Senhor. Pai, em todas as casas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos agora, vírus, morra, desapareça do planeta Terra. Nós declaramos que comece nesse lugar como um epicentro, Senhor, da Tua vontade, que é
vida e vida em abundância, Senhor. Nós declaramos vida e vida em abundância, Senhor. Nós declaramos que 1000 cairão, Senhor. 10.000 vão voar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos vida. Vírus, morra agora, em nome de Jesus. Desapareça agora, em nome de Jesus. Pela autoridade do nome que está sobre todo nome. Se curve. Se curve, se curve agora. Satanás, ajoelhe agora. Se curve, Satanás, se curve agora. Se curve. Se curve agora. Dissolva vírus, desapareça em nome de Jesus. Envia, Senhor, teus anjos nos 4 cantos dessa terra, levando cura, Pai, imunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, você tem uma vida, uma oportunidade de ter fé. E eu falei para você, você não precisa, você chega um determinado momento que você não precisa de fé. Eu não quis dizer que você não precisa de fé.
Eu quis dizer que você tem a oportunidade de você manifestar o poder de Deus através da fé, apesar do seu desconhecimento ou da sua dúvida. Mas quando você faz isso repetidamente e você vê a manifestação de Deus, você passa para um outro estado de consciência. Você passa a saber que aquilo vai acontecer. Você não precisa recorrer a uma medida de fé gigante, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa da fé. Mas no céu você não vai precisar de fé. Por que você não vai precisar de fé no céu? Porque lá você vai ter a consciência plena da bondade. Oiê, tudo bom? E aí? Lá você vai ter a consciência plena da presença, da bondade, e vai ser consciente. Você não vai ter dúvida nenhuma, não vai existir sombra, variação de dúvida. Amém? Então, a gente tem uma oportunidade. Mistura a palavra de Deus com fé. Isso quer dizer ação. Sem ação é só papo. Só papo. E você vai estar orando, ano após ano, mesmo problema. Ora problema novo, irmão. Encara o problema, esse problema atual, encara. Ah, mas eu podia ter plantado essa semente, o melhor lugar, o melhor tempo para você plantar a semente era 10 anos atrás. O segundo melhor é agora. Porque agora a fé é a substância que manifesta a bondade de Deus. Amém? Luana, que Deus te abençoe.